Olá, agraciados, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o pecado de julgar os outros. Você sabia que julgar os outros é pecado, né? Creio que você já sabia. E também eu quero te falar outra coisa. Julgar o outro diz mais sobre você do que o outro. Sabias que quem julga o outro, além de estar a pecar, também está a revelar o mal que está nele? Ou seja, quando você julga o outro, quando você critica o outro, além de estares a pecar, também estás a revelar o mal que está em ti. Também estás a revelar o defeito que está em ti. Também estás a revelar que você também precisa de mudança, precisa de transformação. Então eu vou ler a base bíblica deste tema, que é Mateus 7, 1 a 5, na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco no seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, então você poderá ver bem para tirar o cisco no olho do seu irmão. O que a Bíblia está a dizer aqui é que sempre que você vê um cisco no olho do teu irmão e você lhe julga, sempre que você vê um erro no teu irmão, um pecado no teu irmão, que você acha pecado, né? No teu irmão, e você lhe julga, você lhe critica, a Bíblia está a dizer que você está pior que ele. Vou repetir. Sempre que você julga o teu irmão, né, você critica o teu irmão, a Bíblia está a dizer que você está pior que ele. Ou seja, que o que está no teu irmão é apenas um cisco. Um pedacinho de madeira. Estava aquelas migalhinhas de madeiras que às vezes você está assim a pegar numa mesa, numa árvore e cola um pequeno assim, às vezes até te entra no dedo e te fere uma pequena madeirinha no dedo. Mas a trave mesmo já significa uma como se fosse um pau de madeira. Então, essa é a diferença entre o cisco e a trave. Então, sempre que você julga, isso é um fato, não, podemos discutir até sei lá o quanto, isso é um fato, é bíblico. Quando você julga alguém, quando você critica alguém, isso é sinônimo de que você está pior do que ele, de que você está mais mal do que ele, isso é bíblico. Então, vamos entender por que a Bíblia diz isso, por que a Bíblia diz que quando você vê o cisco no teu irmão, significa que o que você tem até é trave. Então, vamos entender bem isso. Sim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida mesmo. Antigamente, eu sempre cresci na igreja, embora me converter mesmo, ser o templo do Espírito Santo mesmo, só aconteceu
acho que com 19 anos. Sim, só aconteceu com 19 anos. Mas antes eu sempre fui na igreja. Desde que eu me conheço por gente, sempre fui na igreja, sempre ouvi a palavra, assim. Mas o que aconteceu? Mesmo depois da minha conversão, eu usava muitas roupas apertadas. Eu usava muitas roupas sexy. Eu nunca fui de usar roupa curta. Não, nunca fui de usar roupa curta. Nunca fui de usar shorts. Nunca fui de andar com a barriga a mostrar, com os seios fora. Não. Com as costas fora. Não. Nunca fui. Mas o problema é que eu usava calça comprida, mas só que aquela calça era aquela calça que colava até a alma, aquela calça que te aperta mesmo. Eu usava assim vestidos compridos, vestidos acima do joelho, mas o problema é que aquele vestido colava mesmo todas as curvas, mostrava todas as curvas. Eu usava saias compridas, mas só que aquela saia colava tudo, mostrava todas as curvas. Depois eu sempre fui uma pessoa assim com curvas, sim, sou uma pessoa assim com curvas no corpo. E eu usava isso e eu usava roupas assim sexys mesmo. Eu ia no culto assim, inclusive eu cantava assim, porque eu era músico, também era evangelista, evangelizava assim na rua. E eu ia assim com as minhas calças apertadas, com meus vestidos sexys colados no corpo. E eu usava assim e eu não via nada de mal. Até que um dia, né, acho que foi depois de uns 3 anos ou uns 4 anos, né, eu a orar, o Senhor me falou: mude as tuas vestes. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me falar: mude as tuas vestes. Então eu fiquei, mas eu não uso roupa curta? Eu não uso short, não uso calção curto, não mostro a barriga, não mostro o seio, não mostro as costas. Aí eu entendi que o Senhor estava a falar: filha, tudo bem, você usa roupas compridas, usa calças compridas, mas as tuas roupas são muito apertadas. Eu entendi que é isso que o Senhor queria me falar. Ok, tudo bem, agora eu mudei. Eu uso calça, mas não uso calça que me cola até a alma, não. Uso vestidos soltos, uso saias soltas, uso calças soltas. Nada que me faça ficar sexy, não uso mais assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Antes disso acontecer, agora imagine se um irmão, uma irmã me julgasse, me criticasse. Você viu como é que essa irmã veste? Essa irmã mete roupa muito sexy, mete as calças delas são muito sexy. Sabe, se essa irmã me julgasse, o pecado seria dela, não meu. Por que, Gina? Por que o pecado seria da irmã que está te julgar, que está te criticar pelas tuas roupas apertadas, pelas tuas roupas sexy, do que você mesmo que está a usar a roupa sexy? Vou explicar por quê. Vou explicar. Se você pesquisar, vai ver que Paulo, né? Paulo falou muito sobre a importância de seguir a nossa consciência. Existem muitos e muitos versículos onde Paulo fala sobre seguir a nossa consciência. Ok, mas eu vou ler apenas um versículo, só para nós ter uma ideia do que eu estou a falar. Vou ler Romanos 1, na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Esse é o Paulo a falar. Paulo diz assim: o que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Estás a entender a lógica? Estás a entender a lógica desse versículo? Se não entendeste, eu vou falar. Ok, é assim. Paulo disse que ele acreditava que é de Cristo, por quê? Não porque ouviu uma voz do céu ali falar. Não porque recebeu uma profecia. Não porque recebeu uma palavra. Não porque uma irmã lhe falou. Um irmão lhe falou, não. Paulo disse que ele é de Cristo, por quê? Porque a própria consciência dele, que é controlada pelo Espírito, lhe afirmou que não está mentindo. A própria consciência dele lhe afirmou que não está mentindo. Imagina, o que é que isso tem a ver com
com o cisco e a trave, o que isso tem a ver com o exemplo que você deu? Tá bom. O que acontece aqui? Eu sempre digo que tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa diz, vem da sua consciência. Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa diz, é fruto do que ela conhece, é fruto do conhecimento que ela tem. Vou explicar. Tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você pensa é fruto do conhecimento que você tem. Tudo que você faz, tudo que você diz é fruto do conhecimento que você tem. Então, você não deve fazer nada além do que você sabe. Se você dá bom dia nas pessoas, é porque você sabe que deve dar bom dia. Se você veste como veste, é porque você sabe que você veste é porque você sabe que deve vestir assim. Ou seja, você se comporta consoante o conhecimento que você tem. E, presta atenção, minha irmã, meu irmão, todo o conhecimento que você tem, todo o conjunto de conhecimento que você tem, que você adquiriu desde a tua infância até essa idade que você tem, isso é que chamamos de consciência. Vou repetir. Todo o conhecimento que você tem, que você adquiriu desde a tua infância até essa idade que você tem, isso é que chamamos de consciência. Isso é que forma a tua consciência. Então, você nunca vai fazer nada além daquilo que você tem conhecimento. Você entendeu? Então, onde é que eu quero chegar com isso? É o seguinte. Quando eu usava minhas roupas apertadas e minhas roupas sexy, eu ia no culto com meus vestidos apertados, com meus vestidos sexy. Era o conhecimento que eu tinha. Nunca, até o próprio Espírito Santo me repreender. Antes disso, eu nunca me senti mal com as minhas roupas que eu usava. Na minha mente, na minha consciência, eu sabia que aquilo era vestir bem. Eu sabia que desde que eu não estou a meter roupa curta, posso meter vestido apertado, não tem problema. Posso meter vestido sexy, não tem problema. Na minha mente aquilo era o correto. É a forma de vestir. Eu metia minhas roupas apertadas, minhas calças bem apertadas, com a consciência limpa. Com a consciência bem limpa da Silva, da consciência dos santos. Eu metia a minha roupa bem apertada, com a consciência limpa. Sabe agora o que eu quero dizer com isso? Eu vestia minhas roupas com a consciência limpa. Mas agora, exemplo. A pessoa que me julga, a pessoa que me critica, você acha mesmo que ela está a me julgar com a consciência limpa? Não, um segundo de silêncio. Eu usava minhas roupas justas, minhas roupas apertadas com consciência limpa. E agora a pessoa que me critica, ela fazia isso com a consciência limpa, com a consciência limpa? Não fazia isso com a consciência limpa. Se ela realmente tem a consciência controlada pelo Espírito Santo, ela não fazia isso com a consciência limpa. Não fazia isso com a consciência limpa. Por quê? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que anda guiada pelo Espírito Santo, nunca vai julgar os outros, nunca vai criticar os outros. Por o fato de você julgar os outros, o fato de você criticar a irmã que usa roupas apertadas, que usa roupas, vestidos apertados, é sinônimo de que você não é guiado pelo Espírito. É sinônimo de que você não é guiado pelo Espírito. É sinônimo de que a sua consciência não é controlada pelo Espírito. Imagina, nada a ver. E por que a irmã tá coisa? Então por que a irmã tá usando vestido apertado? Se ela fosse também guiada pelo Espírito Santo, não podia usar aqueles vestidos sexy. Olha, eu vou dar uma pausa aqui. Existe uma diferença entre o que é que eu quero falar? Existe uma diferença entre você estar a cometer um erro assim no geral.
E existe uma diferença entre você está a ferir alguém, está a ferir alguém, está a pecar contra alguém. E imagina, eu usava minhas roupas apertadas, usava meus vestidos apertados. Será que eu estava a ferir alguém? Será que eu estava a magoar alguém? Será que eu estava a ferir alguém? Será que eu estava a magoar alguém? Não. Por quê? Porque a minha intenção em meter as minhas roupas curtas nunca foi sobre seduzir, não era sobre seduzir, não era sobre ferir alguém, não era sobre atingir alguém. Eu vestia assim porque o conhecimento que eu tinha, que era normal vestir assim. Mas você que está a me julgar, você que está a me criticar, você acha que não vais me ferir? Você acha que não vais me ferir? Você acha que não vais me magoar? É isso que a palavra de Deus diz. Deus não nos chama, Deus não nos chamou para magoar as pessoas, para ferir as pessoas. Estás a entender? Então, eis a diferença entre o cisco e a trave. Vou explicar de novo. Eis a diferença entre o cisco e a trave. A irmã está a usar a roupa apertada dela com consciência pura. Porque ela não sabe que ela não sabe que ela poderia vestir melhor. Ela não sabe que aqueles vestidos sexy não são bons no meio da igreja. Ela não sabe, ela está a vestir com a consciência limpa, com a consciência pura. Por quê? Porque é o nível de conhecimento que ela tem. E desde que a intenção dela, desde que a intenção dela não é ferir alguém, não é magoar alguém, não é fazer pegar alguém, então ela está pura diante de Deus. Sério, Gina, sério. Ela está pura diante de Deus. Mas você que está a lhe criticar, você que está a lhe julgar, se a irmã ouvir que tem alguém a lhe julgar, que tem alguém a lhe criticar, essa mesmo é crente. Essa nem deveria cantar no púlpito com essas roupas apertadas. Essa tem espírito de Jezabel. Se a irmã ouvir isso, você não acha que vai lhe magoar? E você acha que Cristo deseja que você magoe alguém? Cristo mesmo deseja que você magoe alguém na qual ele morreu? Não façam isso, não façam isso. Não façam isso. Você está mais podre do que a irmã, porque a irmã está a vestir as roupas dela, apesar que são apertadas, a irmã está a vestir as roupas dela com a consciência pura. Mas você, se realmente você é mulher de Deus, é homem de Deus, o Espírito Santo nunca vai te levar a julgar alguém, nunca vai te levar a criticar alguém. Não, o Espírito Santo nunca vai te... Porque o Espírito Santo, ele coloca... O fruto do Espírito Santo é tolerância. O que é tolerância? Tolerância é muitas das vezes você entender o quê? Que se aquela irmã está vestida assim, é porque é o conhecimento que ela tem. É o conhecimento que ela tem. Eu cheguei numa parte, então eu vou ter que ler para acompanhar o que eu quero falar aqui. Eu vou ler Romanos 14, 3 a 4, na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui está a falar sobre comer carne, comer verduras, mas você pode substituir pela roupa da irmã. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Vou repetir. Pois Deus o aceitou. Posso trocar aqui. Quem usa roupas soltas não pode condenar a irmã que usa roupas apertadas. Por quê? Porque Deus o aceitou. Por quê? Porque Deus aceitou a irmã que usa roupas apertadas. Deus o aceitou. Vou continuar. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Quem é você para julgar a irmã que mete roupa apertada? Quem é você para julgar o irmão que mete tatuagem? Quem é você? Se ela vai cair espiritualmente ou não, isso é da conta de Deus. Da conta do dono dele, de Deus. Mas aqui Paulo disse, e ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Você entendeu essa última parte? E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer.
O que isso significa? Da mesma forma que quando eu usava minhas roupas sexys no culto, depois um dia em oração o Senhor me falou, Gina, muda as tuas vestes. O que isso aconteceu? O que aconteceu? O Senhor me fez vencer. O Senhor me deu outro conhecimento e mudei as minhas vestes. Entendeste? É assim, é tolerância. Você tem que entender que cada pessoa tem o seu nível de espiritualidade. Cada um tem o seu nível de conhecimento. Você não pode se achar melhor que os outros. Não, você não pode. Você está mais podre do que a pessoa que você está a julgar. Cada um tem o seu nível de intimidade com Deus. Então, se você está mais avançado, glória a Deus, mas não julgue os outros. Não julgue os outros. Você tem que entender que cada um tem o seu nível de intimidade com Deus. Cada um tem o seu nível de conhecimento. Mas o Senhor é quem dá crescimento. O Senhor é quem dá crescimento. O Senhor é quem dá conhecimento. O Senhor é que dá mais conhecimento nos seus filhos. Você não é ninguém para julgar. Então é isso. Quando você julga o outro, você está pior que o outro. Em vez de você olhar no cisco que está no olho do teu irmão, veja a trave que está no teu olho. Por quê? Porque o irmão que usa a tatuagem dele, ele usa a tatuagem dele segundo o nível de conhecimento que ele tem. Ele usa a tatuagem dele. Então ele está usando a tatuagem dele com a consciência limpa. Mas você, se você realmente é guiado pelo Espírito Santo, se você realmente se diz que és guiado pelo Espírito Santo, que a tua consciência é guiada pelo Espírito Santo, por que você está julgando o irmão? Porque pessoas guiadas pelo Espírito Santo não julgam os outros. Pessoas realmente guiadas pelo Espírito Santo não criticam os outros. Esse é um sinal que você precisa também de ser transformado por Deus. E você está pior do que ele. Por que você está pior do que ele? Por quê? Porque o irmão está a seguir a consciência dele. Está a andar segundo o conhecimento dele. Mas você não está a andar segundo o conhecimento que você tem. Por quê? Porque se você realmente tem um Espírito Santo, o Espírito Santo nunca vai te levar a fazer algo que vai entristecer o teu irmão. Porque se o irmão ouvir que você está a lhe julgar pela tatuagem dele, se a irmã ouvir que você está a lhe julgar pela roupa dela, ela vai ficar triste. E pessoa que tem realmente o Espírito Santo nunca vai ser levado a não ser que for pela própria carne dele. Mas o Espírito Santo nunca vai te levar a fazer algo que vai deixar o teu irmão triste, que vai magoar o teu irmão. Só se for o Espírito Santo de outros países. Porque se for mesmo o Espírito Santo de verdade, nunca vai te levar a fazer isso. Nunca vai te levar a fazer isso. Por isso é que você está mais podre que ele. Porque enquanto o irmão está a andar segundo a consciência dele, segundo o nível do conhecimento dele, você não está a seguir a tua consciência. Porque se você realmente tivesse a seguir a tua consciência, você não deveria julgar o teu irmão. Quer dizer, o irmão está melhor do que você. O irmão que usa tatuagem está melhor do que você. A irmã que usa vestido apertado está melhor que você. Porque ela segue a sua consciência. Ela vive tendo uma consciência pura, tendo uma consciência limpa. Ela está andando segundo o conhecimento que ela tem. Ela se deixa guiar pela consciência dele. Mas você não segue a tua consciência. Você não é guiada pelo Espírito. Porque se você fosse guiada pelo Espírito, você não ia lhe julgar. Tá sabendo a diferença? É que que você acha que está mal, não, ela está a andar segundo o nível do conhecimento que ela tem. Mas você não está a andar segundo o nível do conhecimento que você tem. Porque alguém que tem o Espírito Santo, a consciência dele vai sempre pesar. Sempre que ela quiser criticar alguém, sempre que ela quiser julgar alguém, a consciência dela vai pesar. A consciência dele vai pesar. E se você tem coragem de julgar alguém, significa que você não ouve o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo também fala através da consciência. Lembras que Paulo disse: eu sou de Cristo e não minto, porque a minha consciência afirma, a minha consciência que é controlada pelo Espírito Santo afirma. Só para você ver que o Espírito Santo também fala através da consciência. E se você realmente tivesse o Espírito Santo, ou você pode ter o Espírito Santo, mas você não ouve o Espírito Santo. Porque sempre que você quiser julgar alguém, quiser criticar alguém, o Espírito Santo vai colocar um peso na tua consciência.
Mas cabe a você ouvir ou não. E se você julga alguém, significa que você escolheu não ouvir o Espírito Santo. Significa que você não ouviu, escolheu não ouvir o peso na consciência que o Espírito Santo colocou em você. Estás a entender? Então é isso. Espero que essa palavra molde a tua mente, mude a tua maneira de pensar. Espero que essa palavra abençoe a tua família, abençoe a tua casa, no nome de Jesus. Amém.